eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, 5º ano, beleza? Bom, então nessa videoaula vamos continuar falando dos fósseis, tá? E a paleontologia, tá? Que é a ciência, a parte das ciências que estuda quem? Os fósseis, né? E a sua diversidade aí, né? E toda forma de vida do passado, tá bom? Então podem ler aí o texto da página 119 do nosso livro. Então os fósseis a gente já sabe o que é, né? Não é de hoje, né? Não é só nessa videoaula que a gente está falando sobre ele. Eles são registros de seres vivos que existiram no passado e que de alguma forma foram conservados. Lembram do caso do mosquito, né? Existem várias formas do fóssil se tornar fóssil, pessoal, né? Um exemplo dele, né, que a gente vai relembrar, é através da resina, tá? O mosquito estava voando, isso há centenas de anos atrás, pousou em uma árvore que produz resina. Aquela resina caiu em cima do mosquito, formou-se ali um fóssil. Outros meios de os animais se fossilizarem, né, se permanecerem aí ao longo de todos esses anos, é por sedimentação, né? Alguma terra com características exclusivas, o animal morre, né? Morreu lá por algum motivo que seja, e veio uma terra e sobrepôs ele, né? E veio outra terra e vai sobrepondo, tá? Então, essa terra, dependendo das suas características, né, podem preservar ali o animal que morreu, tá bom? Então, são vários tipos, não é somente um. Depois podemos ter uma aula exclusiva para falar de todos esses tipos, essas formas de os animais se fossilizarem, se tornarem fósseis. Esses seres vivos podem estar preservados em rochas, né, como a gente já disse, areia, tá, pessoal? E até gelo, tá? Até gelo também. O animal morreu numa região onde é muito fria, né? Foi congelado, foi fossilizado, preservou aí a espécie. E acredite, até mesmo dentro de outro fóssil. Percebam, pessoal, vejam só, se a gente está falando de um animal marinho, tá? Um animal marinho e que vive em regiões extremamente geladas e que é carnívoro, tá? Acompanhou um raciocínio? Um marinho, ele é carnívoro e vivia, claro, lá na Antártica, nos polos, seja no Polo Norte ou Polo Sul. Ele foi, se alimentou, né, foi lá e comeu um peixão grandão e morreu próximo de uma geleira, tá? Por algum motivo, tá? Que seja o acaso, esse animal foi congelado, tá? De acordo com as circunstâncias lá na hora. Ele não estava na água, né? Ele foi para a superfície ali. Na época, na hora ali, a temperatura baixou muito e toda a água se congelou, né? Toda a água congelou, inclusive ele, tá? E ele que tinha acabado de comer. Então o que aconteceu? Fossilizou, inclusive o animal que estava dentro dele. Então ele se tornou um fóssil, né? Então os animais que estavam dentro dele também. Então isso permanece aí, se claro, continuar com o mesmo clima, né? As mesmas características atmosféricas, físicas e climáticas, ele vai ser preservado, assim como um animal que permaneceu dentro dele, tá bom? Não é tão comum, né, pessoal? Mas pode acontecer. Os dinossauros, né, são as grandes estrelas quando falamos sobre os fósseis. Por quê? São vários fósseis, pessoal, não são um, tá? São vários estudos recentes. Por isso que eles chegaram a criar um grupo. Não, imagina só, no início do estudo, né, a primeira pessoa decidiu, eu vou estudar os fósseis, né?
Aí outras pessoas também quiseram estudar os fósseis. O que foi acontecendo? Uma pessoa aqui no Brasil encontrou um fóssil. Aí ele foi comparar lá, poxa, não era de nenhum animal atual. Aí ele ficou encucado, meu Deus do céu, isso daqui não é de nenhum animal atual, esse osso aqui. De que pode ser isso daqui? Aí ele ficou encucado, não tem nem ideia. Até que um cientista de um outro país entrou em contato com ele e falou, cara, eu encontrei um osso aqui muito parecido com o seu. Aí ele virou e falou assim, poxa, realmente, que osso que pode ser isso daqui, hein? Será que é de algum mamífero atual? Eu falei, não, não é. Já comparei aqui todos, nenhum mamífero atual possui esse tipo de osso. Aí ligou um alemão, um cara de um outro país para eles e falou, pessoal, eu também encontrei um osso muito próximo seus, que vocês encontraram. E também pesquisei aqui, não é de nenhum mamífero atual. E na mesma hora, mais 5, 6 pessoas viram o resultado do trabalho deles e falaram, poxa, realmente, o que pode ser isso? Aí eles vão estudando, né? E falam, poxa, isso daqui só pode ter sido de um animal que viveu há muito tempo atrás e não existe mais, né? Eram animais extremamente grandes, aí eles vão estudando, né, as peças e eles criaram, poxa, nós vamos chamar eles de dinossauros, tá? São animais que não sabemos o motivo, né? Não sabe o porquê que eles não existem mais, só que temos os registros dele, tá? Então foi um processo contínuo e devagar, pessoal. Eles não descobriram esse dinossauro de um dia para o outro, tá? Foi muito estudo em cima desses registros, tá? E é o estudo que a gente chama de paleontologia. São os paleontólogos. Quem que são os paleontólogos? Os cientistas, biólogos, né, que estudam esses registros fósseis. Então vamos lá. No entanto, é importante lembrar que os fósseis não são apenas ossos, tá? Pode ser uma pegada, até mesmo fezes, tá? Olha só, as fezes também podem se fossilizar. Nesse caso, são chamados de coprólito. Curiosidade aí, tá? As fezes também podem se tornar fósseis, só que depois que elas fossilizou, nós chamamos de coprólito. Todos os seres vivos morrem e sabemos que rapidamente seus restos desaparecem da natureza. Para que esse ser vivo se transforme em fóssil, ele não pode ser decomposto após a sua morte, né? Porque senão vai perder as características. Sendo assim, ele deve ser rapidamente recoberto por fragmentos de rocha, sedimento congelado ou aprisionado por substâncias produzidas por vegetais. É o âmbar, aquela resina que eu dei o exemplo aí do mosquito, tá bom? São várias as formas, como a gente já vem falando aí. Então, como a gente já disse, né, os paleontólogos são cientistas que estudam fósseis. Geralmente, pessoal, no Brasil, para se tornar um paleontólogo, você tem que fazer uma graduação, tá? Um curso superior de biologia, tá? Então, primeiro você se torna um biólogo para depois se transformar em um paleontólogo. O biólogo estuda todas as formas de vida. Os biólogos podem estudar os animais, as plantas, o corpo humano, os planetas. Os biólogos que decidem, que optam por estudar os registros fósseis, são chamados de paleontólogos, cientistas que estudam os fósseis. Ao estudarem os registros fósseis, podem imaginar como era o ambiente que habitava a Terra há milhares de anos. Assim, podem perceber as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta, né? Então, esse registro, pessoal, esse estudo é muito interessante porque mostra como que os seres vivos vão se modificando ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo geológico do planeta Terra. Se existiam animais diferentes há milhões de anos atrás, muito provavelmente daqui a 100, 200, 300 milhões de anos vão existir animais aí completamente diferentes. E se o homem não tiver ainda poluído todo o planeta Terra, não é mesmo? Então,
os paleontólogos conseguem comprovar isso daí, que a vida ela se modifica, ela vai se transformando ao longo do tempo na Terra. Então, podem existir aí dois tipos de fósseis, tá? Que a gente chama de resto ou somatofósseis ou vestígios, tá? Restos ou vestígios. Somatofósseis é um nome para os restos. E vestígios pode ser chamado também de icnofósseis, tá bom? São dois tipos aí de fósseis: restos ou vestígios, somatofósseis ou icnofósseis, tá bom? O resto é um tipo de fóssil que ocorre quando alguma parte de ser vivo é preservada. Preservou uma cauda, um crânio, um membro, um osso que seja, chamado de resto. É parte do ser vivo. São consideradas evidências diretas dos seres vivos. Por exemplo, fósseis de dentes, de carapaça, de folha, de concha e até mesmo de tronco, pessoal. Tronco de árvores, sim, podem fossilizar, tá bom? Os fósseis vestígios, tá? É um tipo de fóssil que ocorre apenas com evidências indiretas dos seres vivos, isto é, resultam de suas atividades biológicas, como por exemplo, os estromatólitos, fósseis de pegada, tá? De marca de mordida, de ovo, a casca do ovo, pessoal, pode ser fossilizada. Excremento, as fezes, lembram? Podendo ser chamada de coprólito. Secreções urinárias, urólitos, que é chamado aí a urina fossilizada, os gastrólitos, túneis e de galerias de habitação. Então, vejam só, os vestígios é indireto, ou seja, não é do animal, tá? Foi do animal. Sacou a pegada? Direto é tudo aquilo que é do animal, parte do animal mesmo, uma estrutura do animal, tá? Vamos voltar aqui. Resto é evidência direta, tá? É resto do animal, tá? Agora o vestígio é indireto, vai ser fezes, vai ser pegada, vai ser um ovo, vai ser tudo aquilo que foi ou era do animal, tá? Por isso que é chamado de indireto. É indireto porque não é direto, ou seja, não é parte do animal, tá bom? E são vários aí, como a gente já disse, tá bom? Renan, veja só, essa questão até a urina pode se transformar? Sim, a gente não aprendeu que até a temperatura, ou seja, a formação por gelo, né, se aquele animal urinou ali e aquela região ficou congelada, né, temperaturas baixíssimas por todo esse tempo, né, formou-se ali um urólito, tá? Um registro fóssil de uma urina de um animal. É claro que esses registros fósseis, pessoal, é mais difícil de datar, porque é indireto. Não tem como você pegar umas fezes e comparar com umas fezes atual, por exemplo. Não tem como pegar uma fezes de um fóssil de uma fezes de um animal de milhões de anos atrás e comparar essa fezes com uma fezes atual. Não tem diferença, né? Ou provavelmente se era um carnívoro, ele vai se alimentar de carne, mas como que eu comparo uma fezes de milhões de anos atrás com uma fezes atual, tá? Ou uma urina, tá? Então é mais difícil, tá? Geralmente para datar, para dar data ao fóssil, as evidências diretas, ou seja, o resto, ele é mais preciso. Bom, aí então mostrando algumas imagens aí representadas pelos dinossauros, tá? Novamente falando aí sobre a extinção, né, dos dinossauros, que para essa resposta é extremamente difícil de chegar ao que levou à extinção, porque como a gente já disse, né, ela não gera fóssil, né? O que nós temos é como os animais eram,
Mas agora, se eles morreram por alguma mudança climática ou um meteoro, né, isso daí não se sabe. Tá? Então é apenas uma curiosidade. Quantas espécies de dinossauro foram descritas no nosso país até o momento? Curiosidade aí, então, tá? Quando comparado à Argentina, o Brasil apresenta um número bastante pequeno de espécies descritas. Na Argentina foram descritas mais de 100 espécies, e o Brasil possui apenas 23 espécies de dinossauros, que ocorrem só aqui. Isso se deve a uma série de fatores, desde dados históricos de pesquisas até o clima, passando pela diferença na formação das rochas nesses dois países. O primeiro dinossauro brasileiro foi encontrado em meados da década de 1940. Vejam, é até recente, pessoal, não é muito antigo, tá? Porém, ele só foi descrito mesmo, ou seja, o cientista só reconheceu, né, pois isso aqui é um dinossauro da espécie tal, só em 1970, tá? Mostrando aí o quanto que é demorado o processo. Ele não descobre, nossa, descobri um osso aqui agora, descobri um fóssil, é de um dinossauro. Não, ele leva aquilo dali para um museu, para um laboratório, e ele vai, ó, estudar. Ficou aí, ó, 30 anos estudando o fóssil. Quem descobriu ele aí foi esse americano chamado Edwin Colbert, tá? Foi esse dinossauro aí que ele descreveu, Stauricus aureus priesei, tá? Bom, finalizamos aí a nossa videoaula. Faço as questões 1, 2, 3, 4, 5 da página 121. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.